Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que bom estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã, nas primeiras horas do dia, para buscarmos a presença do nosso Deus, para pedirmos o batismo do Espírito Santo. Afinal de contas, nós estamos aqui todas as manhãs com este propósito, né? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, e é o nosso dever buscar todos os dias, porque de hoje não vale para amanhã, de ontem não vale para hoje. Então, hoje nós estamos novamente aqui para pedir ao Espírito Santo que esteja conosco, para que enche o nosso coração, para que nos dá alegria, plenitude, paz, que a sua presença ela vem nos encher para que assim a gente possa transbordar na vida das outras pessoas, né? E antes de orar com vocês, mais uma vez eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que está lá em São João, no capítulo 17, verso 18. Que fala assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é Jesus falando, né? Jesus falando. No comentário vem dizendo assim: porventura a separação do mundo em obediência à ordem divina nos incapacitará para a obra que o Senhor nos deixou? É uma pergunta. Estovar-nos-á de fazer o bem aos que nos rodeiam? Não. Quanto mais firmes estivermos em nosso bem, quanto mais firmes estivermos em nosso apego ao céu, tanto maior será o nosso poder de prestatividade. Então, devemos estudar o modelo para que habite em nós o Espírito que habitava em Cristo. E qual que é o modelo? Nós aprendemos aqui ao longo desses estudos. O nosso modelo é Cristo. Ele é o nosso modelo. Então, o Salvador não era encontrado entre os exaltados e honrados do mundo. Não passava ele tempo entre os que buscavam com comodidade e prazer. Trabalhava para ajudar os que careciam de auxílio, para salvar os perdidos e os que estavam prestes a perder-se, para levantar os oprimidos, para despedaçar o jugo dos que se achavam em cativeiro, para curar os doentes e falar palavras de simpatia e consolação aos tristes e os que se sentiam abandonados. Precisavam de uma palavra de consolo. Então, essa é a nossa missão ao mundo. O Senhor nos chamou para isso. E qual deve ser a nossa resposta? Dizer: eis-nos aqui. Envia minha mão. Que seja o seu desejo também, porque o Senhor nos chama a cumprir essa missão dentro do nosso lar, com os nossos vizinhos, nossa comunidade. O Senhor nos chama para cumprir essa missão. E é o meu desejo cumprir essa missão. É o seu desejo também? Então vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos, por ter nos despertado mais uma vez, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, para buscar nas primeiras horas da manhã. Quero convidar vocês a se ajoelhar junto comigo, aí onde você está. A gente já pode fazer esta oração. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é digno de todo o louvor e de toda a adoração. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por nos despertar mais uma vez pela sua presença, que nos consola, que nos conforta, que nos revigora. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós no decorrer desta semana. E hoje aqui estamos, Senhor, no dia de preparação para entrarmos no teu santo sábado. Agradecidos por ter também nos deu esse dia para descansarmos todas as lutas e todos os desafios. Pai, muito obrigado.
Eu te peço nesta hora uma porção máxima do teu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida de cada mulher presente aqui, de cada homem. O Senhor, Pai, venha encher o coração de cada um, de cada pessoa que aqui estiver nesta hora. E sinta a tua presença, sinta a alegria, sinta a revigorada, sinta despertada para poder prosseguir nesse dia. Eu peço uma bênção especial pelo Roberto, que vai compartilhar conosco a mensagem, que o Senhor possa abençoá-lo onde ele estiver e que ele seja um instrumento, assim como todos os professores têm sido aqui dentro desta sala. Eu os entrego, Pai, em tuas mãos. E venha ser o Senhor, o nosso professor, o nosso mentor, porque é o Senhor que nos convence, é o Senhor que nos dá entendimento, é o Senhor que nos traz clareza. E eu te peço, ó Espírito Santo, dá-nos esse momento, esse entendimento. Eu agradeço ao Senhor pela vida da irmã Maria, que ontem passou pela cirurgia. O Senhor continue guardando, protegendo ela e todos os seus familiares. Também, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos o Edivaldo, estamos orando por ele. Está, Senhor Deus, hospitalizado, precisando de pessoas para doar-lhe sangue. Ele está numa situação melindrosa, ele carece de ti. Que o Senhor o visite, dê a ele a oportunidade de ser restaurado. E que ele entenda que foi o Senhor, que é o Senhor, e é pelo Senhor. Restaura a sua saúde mental, física e espiritual conforme a tua vontade, teu querido. E entrega esta família nas tuas mãos, Senhor, porque nós temos orado durante este ano. Eu entrego e já confio que o Senhor está nos ouvindo. Seja conosco, Pai. Entrega cada pedido, cada promessa, está em cada coração, assim, nesta hora, nesta manhã. O Senhor sabe, o Senhor conhece, que o Senhor visite, que o Senhor sonda e que o Senhor fale, que o Senhor responda conforme o teu querido. Eu nos entrego a ti, Pai, mais uma vez. Ó, Espírito Santo, fica conosco. Enche o nosso coração. Tudo aquilo que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus possa usar nesse momento. O Roberto, com você, querido, deixar você. Bom dia, pessoal. Alegria estar aqui novamente com vocês. Aqui dentro do carro aqui. De vez em quando vocês vão ouvir um barulhinho. Eu tive que viajar aqui para São Paulo. E bem tarde, então praticamente nem dormi. Mas vamos para a missão. A irmã Elza, se possível, só o seu microfone está aberto, minha querida. Se possível, fechá-lo. Daí ficar todo... Agradeço. Obrigado, irmã. Bom, meus queridos, olha, nós temos um tema hoje bem interessante. Vou colocar aqui para mim conseguir ver com vocês. O título do tema de hoje é As Leis Naturais, o Caráter e a Adoração. Então, são 3 tópicos bem importantes, inclusive, para a nossa vida espiritual, tá? Então, de uma forma simples, as leis naturais são as leis de Deus e as leis que, por exemplo, deixa eu arrumar uns exemplos para vocês entenderem. Por exemplo, quando eu e você ou qualquer outra pessoa, ela come carne, isso não é lei natural, porque Deus não instituiu essa lei para nós, ok? Então, isso é uma lei antinatural. Nós não deveríamos comer carne, tá? Por quê? Porque isso vai trazer alguns prejuízos e você não, a carne não chega na sua casa naturalmente. Você tem que ir até essa por exemplo, quando você tem uma horta, ela vai chegar ali para você, você vai simplesmente pegar e comer. Isso é algo natural, isso ocorre naturalmente. Você vai lá, colhe, come. A carne não. A carne você vai ter que fazer um monte de processos até chegar. Então isso vira uma lei antinatural. Isso é um exemplo para vocês, tá?
Mas tem várias outras coisas na vida, eu estou falando de uma questão alimentar, porque nós estamos falando de saúde, que não é natural. Um outro exemplo, por exemplo, quando nós estamos ouvindo músicas, a questão, nosso corpo tem uma lei natural, um tempo 1 e 3. Então, o seu tempo, se você pegar agora aí no seu coração, você vai ver que vai ter um tempo 1, o coração bate forte. O tempo 2 bate fraco. O tempo 3 ele bate forte. O tempo 4 ele bate fraco. Essa é a lei natural de Deus no ser humano. Se você pegar na sua veia, vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Lei natural. Ok? Se você pegar em qualquer parte do seu corpo, se você for andar, o tempo forte é na direita. Entendeu? Então, direita 1, esquerda 2, direita 3, esquerda 4. Ok? Então, Deus, ele criou nós dessa forma. Quando nós somos colocados em situações onde o tempo muda, fica o tempo 2 e 4, você está numa lei antinatural. Em resumo, a lei natural é de Deus, a antinatural é de Satanás. Então, Satanás ele está querendo burlar essa lei natural para colocar a lei dele no lugar, entenderam? Então esse é o primeiro tópico muito importante. Um exemplo de algo que na questão musical que também prejudica a saúde, tá, pessoal? É o caso da bateria, por exemplo, tá? A bateria, por exemplo, ela já não existe bateria tocar no tempo 1 e 3. A bateria sempre vai tocar no 2 e 4, ok? Inclusive, é o único instrumento que você não consegue fazer o tempo natural. Ela é o único instrumento. Os outros instrumentos você consegue tanto um quanto o outro. Você pode usar um violão de forma errada. Você pode usar um teclado de forma errada. Entendeu? Agora, a bateria você não consegue usar ela de forma certa. É um exemplo que eu estou dando para vocês com relação à música, que também, vixe, haja tempo nesse sentido que eu estudei. Então, é um exemplo de lei natural, tanto na saúde quanto também na questão musical, ok? Tem outros vários que a gente poderia aqui falar e a gente não ia terminar hoje, tá bom? Mas é só para vocês entenderem que você tem um tempo natural. Deus tem leis naturais. E se você estiver descumprindo essas leis, Satanás está se beneficiando. Tá bom? Então, em base do nosso tema de hoje, é saber se nós estamos ajudando Satanás ou a Deus com a nossa saúde. Tá bem? Um outro ponto é o caráter. As leis naturais também vão ajudar o caráter a ser formado. Então, é como eu disse para você, se você está ajudando Deus, seu caráter vai estar indo para o lado certo. Se você está ajudando Satanás, seu caráter vai estar indo para o lado errado. Ok? E o caráter é a única coisa no mundo que nós vamos levar daqui. Tá? Não tem mais nada. Ou esse corpo vai ficar aqui, vai ser glorificado, vai ser um novo lindo para cada um de nós. O caráter, que é o nosso lóbulo frontal que está bem aqui, ó, isso só que nós iremos levar para a Canaã celestial, tá bem? Então, em supremacia, nosso caráter é o que tem que ser moldado à semelhança de Jesus, tá bom? Que é o que está lá na Bíblia e ele quer que nós sejamos semelhantes a ele, tá ok? Porque é só isso que nós levaremos. Então, se nós estamos fazendo correto as leis naturais, nosso caráter vai estar seguindo as orientações de Jesus, de Deus, e naturalmente, como nós estamos falando de lei natural, naturalmente estaremos adorando a Deus. Se nós não seguimos as leis naturais, o nosso caráter vai estar defeituoso e naturalmente estaremos adorando Satanás, ok? Não tem outro meio termo, irmão. É duro ouvir isso, né, e saber disso, mas não tem como você ficar no meio termo. Ou você está adorando a Deus, ou você está adorando Satanás. E pelas nossas condutas, isso estará sendo mostrado, tá bem? Então, em supremacia é isso. Vamos lá para o nosso texto bíblico base de hoje, que inclusive eu gosto muito dele, e é algo que nós precisamos meditar aqui, que está em Romanos 12, versos 1 e 2. Se vocês tiverem as suas Bíblias aí, Romanos 12, verso 1 e 2. Esse texto é muito importante para nós entendermos tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Então vamos lá. Paulo começa dizendo:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ok? Então, olha que coisa importante. Primeiro, Deus pede para que nós supliquemos pelas misericórdias de Deus, ok? Por quê? Porque nós somos pecadores, miseráveis, ok? Então, todos os dias precisamos estar fazendo o quê? Suplicando a Deus misericórdia para esse caráter, para os nossos gostos, nossas vontades serem eliminadas, tá? E que a vontade e o gosto de Cristo prevaleça. Então, todos os dias, ao levantar, a primeira coisa que vocês têm que estar fazendo é: Senhor, ajude que o Roberto morra nesse dia e que Cristo viva em cada um de nós. Para que nós possamos o quê? Tomar decisões corretas. Porque se for na vontade do Roberto, eu vou tomar decisões erradas. Isso está certo. Se nós seguirmos as nossas vontades, os nossos gostos, as nossas ideias, o eu, tomaremos decisões incorretas. Se nós estivermos convictos de que Cristo está vivendo agora em nós, nós estaremos tomando decisões certas, ok? Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, irmãos, suplique a Deus pelas misericórdias, para que Ele possa mudar a nossa vida. Depois, Ele quer que nós apresentemos o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Aí nós vamos para um outro ponto. Roberto, como que eu vou sacrificar-me vivo a Deus? O sacrifício é um cordeiro morto. Como que eu me sacrifico vivo, né, irmãos? Sacrificar vivo é abandonar os gostos. Quando você ama, que nem eu, uma música agitada, só que você ama mais a Deus e você abandona isso, você está fazendo um sacrifício vivo. Quando você deixa de comer aquilo que te agrada, porque você sabe que eu gosto disso e acabou. Mas você fala: não, mas eu amo mais a Deus. Eu vou deixar de comer isso. Senhor, me ajuda. E aí o que que acontece? Você está sendo sacrifício vivo. Então, matar o eu é ser sacrifício vivo a Deus. Você não vai morrer fisicamente, mas você vai morrer espiritualmente para a sua vida, para o seu gosto. Ok? Então, sacrifício vivo é você estar matando o eu. Depois nós temos que estar santo e agradável a Deus. Santo na Bíblia é separado, tá bom? Então você precisa estar sendo um sacrifício, você precisa estar separado, porque, perdão, porque biblicamente falando, o sacrifício só pode ser perfeito e santo, tá? Então não tem como você chegar lá e falar: olha, hoje eu vou, voltando aqui ao santuário, que é um assunto que eu gosto muito. Hoje eu vou sacrificar esse cordeiro aqui, vai. Vem aqui, cordeiro, e vamos embora. Não, você já separa o cordeiro para que você vá até o santuário sacrificá-lo, tá? Então, você pega o cordeiro separado, ou seja, santo. Então, você também precisa estar se santificando através das leis naturais. Santifica-se o caráter e você vai adorar a Deus, tá bem? E tem que ser um sacrifício agradável a Deus. Roberto, mas todo sacrifício não é agradável a Deus? Não. Se você estiver fazendo o seu sacrifício por sua vontade própria, ou seja, para o seu ego, para dizer: nossa, olha como eu estou conseguindo abandonar certa coisa, como eu estou conseguindo fazer isso e aquele irmão não está conseguindo. Nossa, como eu estou bem espiritual, mas aquele irmão não está tão bem. Ou seja, você está fazendo um sacrifício, mas está olhando os outros, ou seja, não é um sacrifício agradável a Deus, tá bem? Então temos que saber que sacrificar é ser humilde, é estar caminhando junto com Deus, esquecendo o nosso redor nas coisas ruins e ajudando a todos a subir no mesmo nível que você. Então é como eu disse para vocês. Pessoas podem estar numa área melhor do que eu em A, B, C, D. Eu posso estar em E, F, G, H da pessoa. A outra pode estar mais 3, 4 áreas.
Se nós unirmos força, todo mundo vai estar forte junto. O problema é que as pessoas estão absorvendo o conteúdo e estão deixando os irmãos, os outros, à mercê, né? Sem ajudá-los, sem tentar fazer com que eles entendam a verdade. E isso é um problema muito grave. Então, sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o primeiro foco, tá bom? Depois disso, vai vir um texto que é: Deus quer o que de nós? Um culto racional. Então, depois da parte do corpo, que tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável, agora vem o culto, que ele é racional. O que é um culto racional? É um culto que você pensa, tá bom? Não é um culto emocional que você vai ali, começa a ter várias emoções, aí você volta para sua casa e a sua vida continua a mesma. Se você foi à igreja e não voltou experimentando uma mudança de vida, de atitude, você não está fazendo o culto racional. Você está fazendo o culto emocional. O culto emocional dura o tempo que o culto durar. O culto racional, você vai sair matutando a mensagem que você teve ali. Então, seja lá quem for, pastor, obreiro, missionário, sei lá, seja quem for, pregou naquele púlpito, nós precisamos, obviamente, estar pautado na palavra. Então, se o Roberto aqui, neste momento, eu estou representando Deus. E Deus passou uma mensagem e eu estou aqui passando esta mensagem para vocês. Quem me aderir ou não, aí é você e Deus. O Roberto é só um instrumento, nada além disso. Então, você tem que pautar o que eu estou falando, olhar na Bíblia, olhar nos textos inspirados da profeta. Entrou nesse crivo, nossa, o Roberto falou tudo que está na palavra. Então, não foi o Roberto, foi Deus que falou. A partir desse momento, vocês têm que estar o quê? Raciocinando. Nossa, o Roberto falou aquilo da bateria, o Roberto falou aquilo da carne. Será que isso? Olha, tá tudo pautado, tem aqui, tem ali. Nossa, olha. Tá, aí você começa a raciocinar e falar: não, senhor, olha, ele está correto com aquela mensagem, então eu vou ter que aderir. Mas eu não consigo. Senhor, eu sou fraco, me ajuda. É muito difícil, eu comi carne tanto tempo, agora que eu vou abandonar. Senhor, não dá, aí não sei o que, mas me ajuda, eu quero fazê-lo. E aí você vai raciocinando, você vai entrando em conexão com Deus, e eu tenho certeza que você vai abandonar. Seja lá o que for, tá, irmão? Tô falando a carne aqui por um dos pontos, mas nós temos N pontos aí a considerar, tá bom? Então, eu estou dando só um exemplo para vocês, tá? Então, você tem que estar raciocinando, você tem que estar tendo um arrazoemos, né? Você vai arrazoar com Deus, você vai conversar com Ele, você vai pedir a Ele força para aquilo que não é possível através de nós sozinhos, tá bom? Então, corpo, culto, e nós vamos pro ponto final, que é o quê? A vontade. Olha lá. Diz o seguinte, o resto do texto: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito importante porque o povo, ó, depois de ser um corpo, sacrifício vivo, santo e agradável, depois de nós estarmos com o nosso culto racional, pensando nas nossas mudanças de vida, vem a vontade. O que vem na nossa cabeça? Opa, é a minha vontade. Não. A minha e a sua vontade é trapo de imundícia. É isso que diz na Isaías 64, verso 6. Então ela não vale nada, não presta a nossa vontade. A vontade que presta é a de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Então, meus queridos, com tudo que nós estamos falando aqui até este momento, a base de Romanos 12, versos 1 e 2 é que a nossa mente
precisa estar entendendo o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós ficarmos aqui, todos esses períodos, não, mas é aquilo outro, eu gosto assim, eu sei assado, eu, e você só fala a palavra eu durante o dia todo. Enquanto continuarmos assim, nós não vamos estar entendendo Romanos 12, 1 e 2. Nosso caráter vai estar definhando e nada vai mudar na sua vida. A partir do momento em que nós conseguimos entender qual seja a vontade de Deus e começar a fazer esta vontade, que não vai ser fácil para ninguém. Graças ao bom Deus, tive várias vitórias na minha vida por vários pontos, mas ainda preciso de várias outras vitórias. E se essas vitórias não vêm, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Tá? A culpa é nossa, a culpa é sua, a culpa é minha. Tá bom? Porque Deus ele está ali para nos dar a vitória. E ele quer te dar a vitória muito tranquilamente. Só que ele não pode forçar você querer essa vitória. Você precisa ir atrás da vitória. Estão entendendo? Ir atrás da vitória é conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso, nós temos uma sequência. A sequência é o corpo, que vai para a mente, que nós temos que estar mudando nossa natureza pecaminosa para a natureza espiritual, que vai estar vinculada com Cristo. A partir do momento que nosso corpo e mente, eles vão resolver a questão do caráter. E o caráter vai nos ajudar a ser salvos ou condenados. Se o seu caráter chegar no dia do juízo, perfeito, agradável e bom pela vontade de Deus, você estará carimbado à vida eterna. Se o seu caráter não estiver fazendo as coisas como Deus deseja, você vai ser reprovado. E aí será queimado. Então não tem outro, não tem para onde nós correr. Ou é um ou é outro. Por isso que é muito importante nós estudarmos sobre as leis naturais. Eu recomendo vocês lerem o livro Ciência do Bom Viver, da profeta Ellen White, ok? É muito interessante e vocês vão ficar de boca aberta de ver como Deus usou essa mulher nesse livro, para que hoje coisas das ciências estão nesse livro há mais de 150 anos, só que a gente só gosta de acreditar na ciência, em doutores e não na mensageira do Senhor, tá bem? Então, isso é muito importante. Eu vou ler alguns pontos sobre o culto racional que a irmã White fala para nós, tá bem? Isso está no Conselho sobre Regime Alimentar, página 150. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Muitos de nós acreditamos que não, eu não vejo Satanás. Será que não? Não, Satanás ele está ao nosso redor através dos seus anjos, assim como Deus está ao nosso redor através dos seus anjos. E, meus queridos, ele não perde tempo. Não dê brecha. Seu mais forte poder sobre o homem exerce-se através do apetite. E a este procura eles estimular todos os modos possíveis. Olha isso. Então, meus queridos, se você, por exemplo, Roberto, eu não posso comer carne de porco, isso aí está claro lá na palavra de Deus. Só que se você for num açougue e ficar flertando com a carne de porco, Satanás ele é muito astuto. Aí ele pode fazer com que você não compre uma carne de porco, mas você, eu vou comer um torresminho. Eu vou comer um salaminho. Eu vou comer um presuntinho. É coisa mais tranquila, não é um porco assim. É algo mais, entendeu? E ele vai com essas brechinhas atrapalhando todo o seu cronograma, tá bom? Então esse é um ponto. Toda transgressão da lei natural contribui para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Olha isso, meus queridos. Toda
transgressão de uma lei natural. Tá bom? Por isso que é muito importante nós entendermos sobre isso. Assim, ao comer irregularmente, beber águas nas refeições, não combinar adequadamente alimentos e tantos outros hábitos, o indivíduo torna-se vítima do mais forte poder de Satanás, vítima do apetite pervertido. Nós estamos numa luta braba, porque o apetite é por onde tudo acontece. Se você dominar, a Bíblia diz que se você dominar a sua língua, você domina o corpo todo. E não é só no falar, não, é no comer também. Então a boca, meus queridos, é a via que nós mais temos que guardar. Porque é por aí que entra ou a vontade minha ou a vontade de Deus. Seguindo a leitura, continua. Sua mente, natureza espiritual e caráter são afetados. A comunhão com Deus é perturbada, advindo então a mais grave das consequências. Muitos, por sua condescendência com o apetite, separam-se de Deus. Meus queridos, não é fácil. E ela continua, com muita razão, escreve Paulo, Romanos 12, verso 1. O povo que recebeu a comissão evangélica do Apocalipse 10, 11, para proclamar a salvação de fé e obediência aos mandamentos, deveria ensinar a maneira correta de adoração. E ainda permanece a pergunta: por que a reforma de saúde se constitui para a vida cristã uma experiência fundamental? E a resposta: mediante a satisfação do paladar, o sistema nervoso torna-se irritado e debilita-se o poder do cérebro, tornando impossível pensar com calma e racionalmente. Desequilibra-se a mente. Olha isso, meus queridos. Com a mente servimos ao Senhor. Se a sua mente está desequilibrada, se você não consegue dominar os seus gostos que estão contrários a Deus, Satanás vai fazer o que o bem querer com cada um de nós. E é por isso que a reforma de saúde é uma bênção extraordinária de nosso Deus. Hoje, os adventistas do sétimo dia têm uma das maiores bênçãos deste mundo, mas estão jogando essa bênção no lixo. Assim como Esaú jogou sua primogenitura, os adventistas do sétimo dia estão jogando a primogenitura, as bênçãos, no lixo. E é por isso que nós estamos adoecendo, é por isso que as pessoas olham para nós e dizem: nossa, antigamente vocês eram um povo que dominavam a Bíblia, que sabiam das coisas, que iam para o lado certo, mas hoje parece que vocês estão igual a nós. O mundo olha hoje o adventista e não consegue diferenciar o adventista. E isso está errado, porque Deus quer que nós sejamos diferentes do mundo. A Bíblia deixa claro isso: amigo do mundo, inimigo de Deus. E ponto final. Não tem mas, porém, porquê. Não. Se eu sou amigo do mundo, automaticamente eu sou inimigo de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Então, meus queridos, o sistema nervoso, ele é importantíssimo no nosso corpo porque ele rege muitas leis naturais. Então, se o Roberto ficar irritado, isso não é uma lei natural. Por quê? Porque Deus não gosta da irritação. Deus gosta da paciência, do equilíbrio, da temperança. Então, se eu coloquei algo fora do que Deus gosta, isso é antinatural e está prejudicando o meu caráter. Vocês estão compreendendo? Essa mensagem é uma das mensagens mais fortes. E olha que eu não li o capítulo 10 para passar para vocês, tá? Eu dei uma leitura hoje de manhãzinha e ontem à noite, mas bem por cima, porque eu estava sem tempo. Então, tudo que está vindo aqui não é porque eu estudei e falei para vocês aqui tudo capítulo 10. Isso aqui já vem de estudos anteriores, que já tive vários sobre esses assuntos. Inclusive, eu tenho uma pregação sobre Romanos 12. Mas o Espírito Santo está iluminando para a gente pontuar algumas coisas. E por mais que seja duro, é necessário a gente falar sobre isso. E eu vou. Deixa eu ver o horário aqui. Ainda tá cedo. Então, vou esperar um pouquinho para nós chegar num gráfico aqui que é muito importante sobre a nossa mente. Tá ok?
Deixa eu pegar mais uns pontos aqui do sistema nervoso, que é muito importante para nossa caminhada espiritual, ok? Função geral do sistema nervoso. Qual que é a função do sistema nervoso? Nasce simetricamente na base do encéfalo, ou seja, o cérebro e o cerebelo, e tem 12 partes de nervos cranianos ou cefálicos com função de. Quais são as funções? Temos 3 funções. Vamos lá. Primeira, ajustar o funcionamento de cada dia de um dos órgãos que compõem o organismo humano. 2. Harmonizar as funções desempenhadas por todos os órgãos e sistemas orgânicos. 3. Receber e integrar os estímulos sensitivos e sensoriais. Os nervos cranianos são classificados em suas funções como sensitivos, monotores e mistos. Os sensitivos, que são o olfato, o óptico e o auditivo, conduzem os cérebros às impressões sensitivas. Os motores são o ocular, patético, motor ocular externo espinhal e hipoglosso. Levam à periferia as ordens de movimento elaboradas do cérebro. Os mistos são os trigêmeos, facial glossofaríngeo, pneumogástrico, pneumogástrico, ok? São constituídos de fibras sensitivas e monitoras, exercendo funções concomitantemente. Os nervos pneumogástricos controlam as funções dos pulmões, do coração e do aparelho digestivo. Pode-se dizer que o encéfalo controla tudo o que se passa no interior do corpo. Isso aqui é medicina falando, tá, meus queridos? Como fios telegráficos. O cérebro é a capital do corpo, a sede de todas as forças. Agora é Deus através da profeta falando sobre o que é o sistema nervoso. Olha lá, ó. O cérebro é a capital do corpo, ou seja, o cérebro é que manda em tudo. Nós não temos a capital do Brasil, que é Brasília, é lá que os mandantes estão. A nossa capital é o cérebro, tá? Então aqui está dizendo que o cérebro é a nossa capital. É a sede de todas as forças nervosas e da ação mental. Os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Então tudo é controlado através do cérebro. Por isso que é muito importante nós cuidarmos do nosso cérebro, do nosso lóbulo frontal. O nosso sistema emocional está atrás do lóbulo frontal. Então, o que Satanás quer? Satanás quer inibir o nosso cérebro para nós cairmos diretamente no emocional. Vocês estão entendendo? Então, ele inibe o cérebro e nós caímos direto no emocional e não no racional, como a Bíblia pede. Então, por isso que é importante. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos. Os nervos do cérebro são o intermédio pelo qual o céu se comunica com o homem. Olha isso, meus queridos. Os nervos do cérebro são o intermédio pelo qual o céu se comunica comigo e com você. Vocês estão entendendo como que a coisa é muito séria? Não é brincadeira. Nós precisamos cuidar do nosso lóbulo frontal. Lá no livro Orientação da Criança, fala o seguinte: somos obra de Deus e sua palavra declara que fomos formados de um modo terrível e maravilhoso. Ele preparou esta morada viva para a mente. Ela é primorosamente tecida, um templo que o próprio Senhor preparou para a habitação de seu Santo Espírito. Olha isso. O nosso mente, o nosso cérebro foi uma criação para o Espírito Santo habitar. A mente rege o homem inteiro. Todas as suas ações, quer boas, quer más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com seres celestiais. No entanto, muitos passam toda a vida sem instruir-se acerca do escrínio, ou seja, o corpo humano, que contém este tesouro. Então, muitas pessoas eles não estudam o corpo humano. Ah, eu vou estudar corpo humano para quê? Para você conseguir ajustar o seu cérebro para a vontade de Deus. Se você conhece como funciona tudo, e isso é Deus através da profeta também, é muito claro, Ellen White fala para a gente estudar sobre o corpo humano, porque ele ajuda muitas e muitas coisas na nossa vida.
Saber como comer, beber, ouvir, assistir, todos os 5 sentidos é importantíssimo para Satanás não ter vantagens, tá bom? Eu e você precisamos fechar portas, porque quem tem que operar na nossa vida é o Espírito Santo, ok? É certo que podemos ter um conhecimento teórico da verdade, mas este apenas informa. A informação não transforma a vida, aprisionada pelo maligno. O que transforma e converte é o poder do Espírito Santo recebido na vida. Então, eu saber sobre não adianta nada se eu não começar a praticar sobre. E quanto mais praticamos, mais se assemelhamos a Deus, mais estamos convictos da nossa vida eterna. Então, meus queridos, hoje vocês estão sabendo alguns pontos importantes. E a lição de casa hoje para cada um de nós é estudarmos um pouco mais sobre as leis naturais. Pegue o aplicativo EGW Iritins, tá? É um aplicativo que tem no celular. Todos os textos da Irmã White vai estar ali, e vocês vão pesquisar ali as leis naturais. E vai ter capítulos inteiros falando sobre. Leia esses capítulos. Entenda diretamente de Deus, porque nós não acreditamos que Ellen White escreveu essas coisas. Nós acreditamos que Deus passou para que ela escrevesse. Então, a partir do momento que Deus dá uma mensagem através do profeta e o povo não obedece, o povo é que está sendo errado, e não o profeta ou Deus. Então, nós necessitamos, assim como o povo de Israel obedeceu a Moisés e se deu bem, chegou a Canaã, com várias desobediências, sim, teve consequências, 40 anos, sendo que era para eles entrarem com 1 ano na Canaã, eles demoraram 40, porque eram desobedientes, ok? Então, nós temos que ser obedientes a Deus para não sofrermos tanto quanto, tá bom? Então, por favor, meus queridos, vão atrás de conhecimento. Não fique só com o que o Roberto está falando, ou qualquer professor, ou qualquer pastor, obreiro e assim por diante. Vocês precisam ter a sua conexão com Deus diária, tá bom? Agora nós vamos só aqui uma tabela muito importante e nós vamos finalizar. Então, nós temos aqui uma tabelinha onde está o corpo, o culto e a vontade. Nós temos aqui algumas coisas que nos atrapalham. Primeira delas, irregularidade. A irregularidade é um problema muito grave. Então, Deus gosta de coisas regulares. Hoje eu faço certo, amanhã eu faço certo, amanhã eu já não faço, depois eu faço, depois eu já não faço. Ah, eu vou. Então, as pessoas acham que é só ficar caindo e levantando, e depois você pede perdão e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Nós precisamos inibir o nosso desejo de ficar fazendo as coisas erradas e achar que é só ir lá depois e, vou fazer errado mesmo, e depois eu peço para Deus, Deus vai me perdoar, e assim eu vou empurrando com a barriga. Então, tome cuidado com a irregularidade, tá bom? Segundo, gosto pelo açúcar. O açúcar é pior do que a carne, do que o queijo, do que muitas coisas que estão aí em nossa vida. O açúcar, meus queridos, é um mal. Olha, esse daí Satanás fez com gosto. E ele detona com a nossa vida espiritual. Então, se você é muito doceira, gosta muito de doce, gosta muito de açúcar, reconsidere começar a abandonar aos poucos. Mas abandone, tá bom? Então, já estou aí há um bom tempo sem um açúcar. Bom tempo assim, né? Tem uns 20 e poucos dias que eu estou nessa luta com Deus aí. Mas é algo fantástico. Segundo, gosto pelos refinados. Tudo que é refinado, meu querido, tá todas as proteínas, todas as coisas tiradas. Então, açúcar já é horrível. Se você comer açúcar refinado, aí você tá pedindo as coisas terríveis mesmo. Então, se você for usar um açúcar, meu querido, ou usa o mascavo ou o demerara, tá bom? E usa com moderação, ok? Às vezes é só para dizer que tem, tá bom?
Eu já, graças a Deus, já tomo muito suco sem açúcar e o chá eu não ponho mais açúcar. Mas isso vai ser o quê? Um processo. Se você não começar, nunca vai começar, nunca vai mudar. Outro, líquido nas refeições. Líquido na refeição é um problema. Atrapalha a sua digestão, meu querido. Então, uma digestão que é para durar 1h30, mais ou menos, quando você come, vai durar 3, 4, você vai ficar empanturrado, olha, seu dia não vai ser o mesmo. Então, você precisa escolher, ou eu tomo, ou eu como. Pode sim tomar pouquíssima coisa para descer, tá? Acho que é questão de um dedo, você pode escolher alguma coisa para tomar junto com alguma coisa de comer, mas tomar um copão cheio junto com a comida vai te dar problemas. Frituras. Frituras é outro problema. Atrapalha muito o nosso lóbulo frontal. Ok? Comer em demasia. Ou seja, as pessoas acham que, olha, eu sou vegetariano, então eu posso enfiar o pé na jaca. Não. Tem um fruto do espírito que se chama temperança. Se você não for temperante, também não vai ter céu para nós. Então a temperança é o quê? Se abster do que não presta e o que presta comer com moderação. Estimulantes. Meus queridos, estimulantes são um problema. Café é estimulante, não pode. Chá preto, chá mate, não pode. É estimulante. Tem certos condimentos, temperos que são estimulantes. Vocês precisam também tomar cuidado. Tem chás estimulantes, como o chá verde, também não é recomendado. Então tem muitas coisas que vocês precisam fazer um pente fino para tomar cuidado. Estimulante. Tudo isso que eu estou falando para vocês, irregularidade, açúcar, refinado, tomar com a refeição, fritura, estimulantes, comer demais, tudo isso atrapalha o lóbulo frontal, a sua mente. Vocês estão entendendo? Tudo isso é abrir porta para Satanás. Tomem cuidado. Então tem os condimentos, a Ellen White fala sobre a carne, má combinação. Às vezes você combina errado. Por exemplo, você não pode colocar arroz e batata, por exemplo. São 2 carboidratos que vão dar problemas para vocês. Ou come batata, ou come arroz, ou come macarrão, entendeu? E aí vocês combinam as coisas. A combinação vocês vão achar aí no YouTube. Vocês coloquem aí como combinar alimentos, a Adventista do Sétimo Dia. Vai aparecer uma série de pessoas que entendem do assunto, tá bom? Uma outra coisa importante: nunca comer fruta e legumes ou verduras na mesma refeição. Fruta e legumes e verduras fermentam. Ou é um ou é outro. Isso é uma combinação importante, tá bom? Falta de exercício físico atrapalha a mente. Repousa pouco, dá problema. Ar, você precisa todos os dias, acorde, meu querido, e pegue o ar, conta até 5 na mente, solta. Pelo menos umas 7 a 8 vezes. Isso vai encher seu pulmão de ar e vai tirar o CO2, vai encher de oxigênio, tá? E aí você pode respirar normalmente. Não é uma respiração, né? É uma respiração profunda. Conta até 5 ali, 8, solta. Isso vai encher o pulmão de coisa boa, tá bom? Mau uso da televisão. Ou seja, 1 Coríntios diz que nós queremos ser aquilo que contemplamos. Então, meus queridos, siga o exemplo na primeira não, 2 Coríntios 3,18, tá? Que nós somos aquilo que contemplamos. Se nós contemplarmos Jesus, vamos querer ser como Cristo. Agora, se continuarmos contemplando as coisas desse mundo, meus queridos, infelizmente vamos querer ser o que esse mundo está pedindo. E, novamente, eu reitero: se nós somos amigos de Deus, temos que ser inimigo do mundo. Se somos amigos do mundo, infelizmente, estamos sendo inimigos de Deus. E eu gostaria de finalizar com um texto final de Educação, página 195. O Espírito Santo não opera em sua plenitude se o pregador não atenta às leis naturais. Sem saúde, ninguém pode compreender distintamente suas obrigações, ou completamente cumpri-las para consigo mesmo. Seus semelhantes ou seu Criador.
Portanto, a saúde deve ser tão fielmente conservada como o caráter. O conhecimento da fisiologia e higiene deve ser base de todo o esforço educativo. Então, meus queridos, saber sobre o seu corpo e saber sobre a higiene vai ajudar que o seu lóbulo frontal esteja claro para receber as orientações de Deus. Era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que vocês tenham gostado, apesar de muitas coisas aqui que, infelizmente, nós podemos questionar, porque são coisas que nós gostamos, mas vá atrás, tá bom? Não fique com o que eu estou falando só não. Vá pesquisar, vai olhar a ciência, vai olhar o que Deus escreveu através da Bíblia e também da profeta, e isso tudo vai ajudar com que cada um de nós estejamos cumprindo o que Romanos 12:2 diz, 12:2 diz, que nós saibamos o que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Vamos orar? Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por essas mensagens, muitas vezes duras, mas necessárias para uma mudança em nossa vida. Peço nesse momento perdão por cada um dos nossos pecados, por muitas vezes rejeitarmos aquilo que o Senhor deu de bandeja para cada um de nós. E isso eu estou falando de mim mesmo, mas infelizmente nosso povo está dessa forma. Às vezes eles não acreditam naquilo que o Senhor revelou para nós. Pai querido, seja misericordioso conosco. Nos ajude a ser um sacrifício vivo. Não é fácil abandonar aquilo que passamos anos talvez fazendo, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Está lá em Mateus 19:26. Para mim é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Que nós possamos se apegar a Ti, Senhor, nesse dia da preparação. Que nós possamos estar preparados para o dia do sábado logo logo, para passar um dia ainda mais conecto contigo, Pai. Que nós possamos refletir Jesus hoje aonde formos, seja na feira, seja no mercado, seja no trabalho, seja na escola, seja lá onde for, Pai. Que nós possamos mostrar ao mundo que Jesus está mudando a nossa vida. E que nós possamos fechar portas para não deixar Satanás tomar conta disso. Perdoe cada um mais uma vez os nossos pecados, nos proteja nesse dia. É o meu desejo e é o que eu lhe peço, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus Amém. queridos. Amém. Que Deus seja louvado. Obrigado, irmão. Que Deus abençoe. E um feliz sábado para vocês já aí, adiantado. Feliz sábado para vocês já. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu desejo, minha oração. Tchau, tchau.